A paz do Senhor Jesus para todos, eu sou Nathan Félix e você é meu convidado especial para ficar ligadinho comigo no canal 17 TV Esperança, afiliada da Rede Super. Hoje, gente, eu estou aqui com ele que é o pastor Daniel Dias, que veio lá do Uruguai, ou melhor, ele vai contar direitinho para você. Ele nasceu no Uruguai e está no Brasil fazendo o ID que o Senhor Jesus mandou levar a palavra dele a todo mundo. E hoje está nos dando a honra de bater um papo com a gente aqui. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, a honra. Fica à vontade. Félix, eu vou te chamar de Félix. Fica à vontade. Querido, a honra é toda minha ter a possibilidade de estar junto com vocês também, toda essa família maravilhosa, e que juntos possamos construir uma revelação contínua e poder entender que os momentos nunca foram tão proféticos como nós estamos vivendo em nível nacional e para o estado do Maranhão. É verdade. Pastor, interessante, já vou abordar logo o tema de hoje, avivamento. Falando avivamento, já pude olhar nos olhos do Senhor e já vi um brilho diferente, porque eu tive presente nos cultos a qual o Senhor estava ministrando a palavra do Senhor, né? E eu verdadeiramente, eu e minha família, a gente voltou para casa renovado, porque Amém. Foi uma cruzada de avivamento e realmente eu pude viver isso nos cultos que o Senhor trouxe a ministração na Igreja Batista Missionária aqui em Açailândia. Pastor, como você vê o cenário profético sobre o Brasil hoje? Como eu vejo o cenário profético sobre o Brasil, eu vejo com bons olhos, porque hoje nós só estamos posicionados sobre as Escrituras aqui porque existiram homens de Deus ajoelhados, mulheres como a sua mãe e a minha mãe, que clamaram dia e noite para que esta geração pudesse ter a possibilidade de estar alinhada profeticamente para a maior colheita de todos os tempos. Então, não somente para o Brasil, para o mundo inteiro. Só que o Brasil, Deus quis assim, é um foco, é um celeiro muito poderoso. Se nós conseguirmos entender que os céus abriram um portal ao favor do povo brasileiro, o nosso nível de consagração vai aumentar. Nosso nível de santidade vai aumentar. Porque quando eu entendo que Deus está pronto para soltar o que Ele está gestando no mundo espiritual, automaticamente o meu coração fica alinhado. O que Deus está procurando? Bons pregadores? Talvez. Pessoas com boas performances? Talvez. Uma boa playlist de cantores que possa movimentar massa? Talvez. Mas eu diria que Deus está procurando, sabe o quê? Alguém atrás das malhadas com um bom coração. Deus está à procura de um bom coração. Um coração ensinável. Se você tiver um coração ensinável, você vai estar apto para caminhar sobre o maior despertar profético de todos os tempos. É verdade. Inclusive a palavra do Senhor fala, né? Teve vários apóstolos, vários profetas, Davi, salmista Davi, Abraão, que andaram segundo o coração de Deus. E eles, assim como qualquer outro ser humano, né, pastor, erraram também. Mas era alguém segundo o coração de Deus. E hoje, inclusive, se tratando de Abraão, eu, o Senhor, todos nós somos frutos da promessa de que Deus fez para Abraão. Então, o que você acabou de dizer agora realmente é muito interessante, porque quando o adorador, o músico, o pastor, o pregador se entrega de verdade o coração, aí sim há avivamento, né, pastor? É porque somente somos adoradores porque nós inclinamos o nosso coração a Jesus Cristo. Desde Gênesis, Apocalipse, a grande chave de virada de eixo da humanidade é o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo está à procura de quem? Ele é um príncipe e um cavalheiro. Diz que ele bate na porta, ele não arromba, ele bate na porta. Ele é um cavalheiro e um príncipe, ele quer ter um relacionamento com o ser humano. Se simplesmente você entregar o seu maior tesouro, onde ele está? No seu coração. No coração. Verdade. E se você entregar o seu coração para Jesus Cristo, Ele te ensinará um caminho extraordinário. Ele colocará sobre esse caminho o quê? Verdade. E se há verdade, há sustentabilidade. E se há isso, há pilares fundamentais para você se tornar intocável. Isso significa o quê? Que Ele é a chave de acesso para a abundância, para a vida eterna. Se não passar por Jesus Cristo, queridos, nós não temos condições de tocar os céus. Existem somente dois lugares. Nós não podemos fugir disso: os céus e o inferno.
É verdade. A Bíblia diz que tem dois caminhos, né? Exatamente. O que o senhor acabou de dizer. E por isso que eu prefiro me agarrar em Jesus Cristo e ser arrastado por Ele todos os dias para gerar um coração ensinável. Porque se eu consigo gerar todos os dias um coração ensinável, significa que Ele pode gerar em mim a sua imagem. Ele gera em mim quem? O caráter dele mesmo. Por isso que nós vamos quebrar o protocolo do programa hoje. Fica à vontade. Jesus Cristo vem e diz, meninos, o negócio é o seguinte, eu vou precisar partir, mas deixarei o auxiliador, o Espírito Santo, para que todos vocês possam ter acesso a minhas características, aos meus princípios e valores. Por isso que esta geração deve de aprender a caminhar com o Espírito Santo. Ele é o auxiliador. Por quê? Porque é o Espírito Santo que te leva para o lugar secreto e te ensina a amar a Jesus Cristo como Ele o ama. Quando você ama Jesus Cristo como o Espírito Santo o ama, Ele gera em você primeiramente morte. Você que viver em Deus, tem que morrer primeiro. Você que crescer em Deus, vai ter que diminuir. É sempre ao contrário. Ele sempre vai mostrar para você que você vai ser dependente do sobrenatural. Então você morre. Quando você morre, querido, sabe o que acontece? Ele aniquila o pecado. Tudo que é humano não pode se misturar com o santo. O profano não se mistura com o santo. Por isso que ele quebra você. Quando ele quebra você com o seu amor sobrenatural, perdoa os teus pecados. Diz, ei, vamos mais uma vez. Só que desta vez deixa eu gerar o meu caráter dentro de você. Se eu gerar o meu caráter dentro de você, você vai entender o que é justo, correto e honesto. Você vai ter princípios e valores que você não vai negociar no meio da sociedade. Sabe por quê? Porque agora você tem a minha mentalidade. No secreto, eu gero caráter. Se eu gero caráter, você começa a pensar como eu penso. Já muda ali, né? Muda tudo, você muda a atmosfera, você muda as suas decisões e você começa a entender como Jesus Cristo pensa. E as tuas decisões não são tomadas na força do teu braço. Tudo que é tomado na força do braço gera o que lá no final? Aflição, terror, medo, perturbação. Agora, tudo que é gerado no secreto é gerado sobre a base do caráter, do dador da vida. Então, quando você começa a tomar decisões sobre o caráter de Jesus Cristo, tem um início. Foi gerado no coração de Deus. É a sua vontade escrita sobre o teu espírito. Então não há possibilidade de fracasso. Brasil, estamos aqui com ele que é pastor, pregador, conferencista, podemos dizer internacional, né? Conta um pouquinho pra gente, o senhor nasceu no Uruguai, isso mesmo? Nasci no Uruguai, fui criado em Buenos Aires. Os meus pais trabalhavam numa missão na Argentina, nessa transição da Guerra das Malvinas, e Deus soprou sobre a vida dos meus pais e eles acabaram parando aqui no Brasil. Então, meus pais viajaram muitos países, eu acompanhei também, e sou fruto disso, sou a quarta geração de pastores da minha família, e se não fosse o Espírito Santo, não estaria aqui. Que benção. E o Brasil, né, está tendo essa honra, nós brasileiros, hoje de receber através do senhor. Eu já estou brasileiro, cheguei em 2004 em Porto Alegre, no sul. Sim, sim. E Deus me deu uma família maravilhosa, sou casado com uma mulher lindíssima, sim, de Hollywood, de origem ucraniana, polonesa, foi a mulher que me fez perder todo o controle. Inclusive fica à vontade, olha naquela câmera agora, ela vai se sentir com certeza muito quando eu conheci minha esposa, senhores, eu perdi todos os meus sentidos, é verdade. Olha como Deus é perfeito. Ele consegue complementar todas as áreas da tua vida para que lá no futuro você possa entender que a sua primeira igreja é a sua família. Quando eu conheci a minha esposa em 2004, na transição de 2004 a 2005, Deus me abraça com um amor sobrenatural. E eu vou dizer uma coisa, ela manda em mim. Pronto. E eu amo. Fica a dica. Brasileiros, irmãos, fica a dica. Senhores, eu tenho duas filhas, Vitória, de 10 anos, Sofia, de 15 anos. Elas amam a presença do Espírito Santo. E Deus me deu a possibilidade de hoje estar aqui no Brasil, ser uma semente, uma voz profética sobre esse território. Entender que daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Pronto. Até que a gente possa trilhar ponta a ponta do Brasil, desde o Acre ao teu Tocantins, porque cremos e acreditamos sobre essa geração que Deus está levantando, uma geração que quer conhecer a Jesus Cristo, uma geração faminta,
sedenta, guardiões da sua presença, onde entregam tudo para caminhar em santidade. Glória a Deus. A Bíblia fala que na verdade, nós, maridos, temos que amar nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. O senhor falou um pouquinho acima aqui, a força que o Brasil tem, a riqueza que o Brasil tem, e é muito honrado, é muito valorizado o Brasil, né? Então devemos sim louvar a Deus por isso. E quando o senhor fez o elogio aí, logo eu lembrei que a palavra de Deus nos manda, né, nós sermos assim, além de primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, né, pastor? E tem um versículo também que fala que nós temos que amar nossas esposas assim como a nossa esposa, como Cristo amou a igreja. Isso é muito interessante, é tudo palavra, né? É tudo palavra. É muito interessante porque você não vai ser um grande líder se primeiramente você não tiver um coração de líder dentro de casa. No sentido não um líder ditador, não, pelo contrário. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não adianta nada o pastor Daniel aqui, ou o próprio Félix, viajar o mundo inteiro e nós carregarmos grandes conquistas, grandes multidões, noites extraordinárias com o Espírito Santo, onde vivenciamos milagres, sinais e maravilhas. Se dentro de casa os nossos filhos não estão enxergando a imagem de Jesus Cristo, o primeiro pilar é que o quanto dos nossos filhos, o quanto dos teus filhos estão enxergando a Jesus Cristo dentro de casa. Isso é o mais importante. A primeira igreja do ser humano é a sua família. Não negocie nada que tire o seu tempo com a sua família. É a sua base, é a instituição inegociável do eterno para você caminhar sobre a terra, onde você gera legado, gera fruto, e é a responsabilidade de um homem de Deus, primeiramente, a sua família. De como estabelecer isso? Através do amor. Não há outro pilar. O amor, ele excede todo entendimento, ele gera paz, ele potencializa a sua fé e revela do que você é feito, porque os teus comportamentos dentro de casa, eles revelam do que você é feito. Se você é feito de buscar a presença ou se você não busca a presença. Quanto mais você busca a presença, você revela a imagem de Jesus Cristo. Se você não busca a presença, apenas é dons e talentos que são vazios. Então isso você pode conquistar, e da forma que você conquista, pode desmoronar da noite para o dia. Brasil, isso é muito interessante. Quando eu falo Brasil é porque realmente temos uma legião muito grande de telespectadores, porque a TV Esperança, ela é a filial da Rede Super, e juntando, né, todos os telespectadores. E o interessante é que essa TV, pastor, ela é 100% gospel. Tanto a TV quanto a rádio 87,9, ela é 100% gospel. É palavra, é louvores, a gente não se mistura. Então temos nos sentimos abençoados por Deus também por isso. Pastor, resumindo em uma frase bem pequena, o que é realmente avivamento? Avivamento é o reflexo do quanto você cava profundidade e dependência com o Espírito Santo. Muito bem. Pastor, qual seria a diferença de uma igreja de movimento para uma igreja de avivamento? Um telespectador mandou essa mensagem, essa pergunta pra gente quando soube que o senhor iria dar entrevista pra gente aqui. Eu acho que movimentos todos nós podemos executar movimentos na força do nosso braço. Igrejas de avivamento são reflexo do que você constrói primeiramente com o Espírito Santo. Não pode existir um avivamento que não carregue presença. Então, se você carrega profundidade, falei agora anteriormente numa frase só, se você carrega profundidade e dependência com o Espírito Santo, você revela presença. E se você revela a presença, o fruto, esse nível de intimidade com o Espírito Santo, é natural que aonde você caminhe, aonde você desembarque, gere o quê? Um reavivar. O que estava morto, ressuscita. O que parecia que estava perdido, restaurado. Então isso é avivamento. O maior avivamento é quando você gera profundidade, mais uma vez, dependência com o Espírito Santo, e não um ajuntamento de pessoas, mas a salvação de uma prostituta que neste exato momento está querendo tirar a sua vida. O que é um verdadeiro avivamento? Quando eu tenho responsabilidade dentro da minha maturidade do corpo de Cristo que se movimenta em amor, aonde a palavra de Jesus Cristo deve de chegar sim ao perdido. Então,
Por que a maioria das vezes nos convém aglomerar pessoas? Porque não queremos confrontar. O evangelho é confronto para gerar transformação. A melhor representação de um avivamento é Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo chegava do lado de uma prostituta, ele não deitava com ela, ele virava o eixo do seu destino. Encontramos uma mulher em ato de adultério. Senhor, o que devemos de fazer? É bem simples. Amá-la. Porque encontraram em ato, tinham provas que a mulher estava em ato de adultério, mas o seu amor sobrenatural mudou o destino de uma mulher que estava condenada à morte. Quantas pessoas no meio da nossa sociedade estão condenadas ao inferno? O que devemos de fazer? Condená-las? Não! Apenas amá-la. E como amar se primeiramente não consigo amar o meu irmão que está do meu lado? Porque significa que estou orando pouco. Uma igreja só pode tomar novos territórios se é uma igreja de intercessão. Uma igreja só pode trazer avivamento para um território, para um lugar, se é uma igreja de oração. É claro, é natural como tudo, que se você ora, um avivamento vai gerar multidões, porque é inadmissível. Jesus Cristo caminhava e quando ele operava milagres, juntava multidões. Por quê? Pelo seu nível de relacionamento que ele tinha com o seu Pai. Você vai ver em todas as escrituras, Jesus Cristo caminhando, e depois que ele terminava de soltar uma parábola, de soltar algo poderoso que transformava a vida do meio da sociedade, ele fazia o quê? Se separava para orar. Por quê? Porque ele dizia, ei, a minha intenção com o ser humano é que nós possamos ser um, assim como eu sou com o Pai. Então quando vocês param para me ouvir, vocês estão ouvindo o que eu aprendi com o meu Pai. Esse é o maior avivamento. O quanto nós aprendemos dentro do secreto com Jesus Cristo é o que vai impactar as pessoas. Não os nossos dons e talentos, não, mas sim o quanto nós amamos a Jesus Cristo, que será transformador. O perdão chega, o medo vai embora e o verdadeiro amor é estabelecido, trazendo salvação através da fé. Glória a Deus. Pastor Daniel Dias. Daniel Dias, olha, é uma honra muito grande, inclusive eu me sinto honrado porque eu tive a honra de nascer no berço evangélico e sempre ouvindo a palavra de Deus e hoje, agora, nesse exato momento que a gente conversando, eu pude relembrar verdadeiramente, sabe, aqueles pastores que hoje em dia, né, eu me lembro de um pastor que já era, né, de idade e hoje nem está entre nós mais, e ele realmente falava exatamente o que o senhor está resumindo aqui. Então a palavra de Deus realmente a do ano passado, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, continua a mesma. E o avivamento naquele tempo que eu tive a honra de presenciar, quando o pessoal chegava na igreja, era 1 hora antes para orar. Né? Então eu lembro muito bem que havia avivamento naquele tempo e ainda hoje podemos encontrar o avivamento, resumindo igual o senhor disse aí, né, quando a gente se entrega o coração a Deus, né, pastor, 100%, aí sim há avivamento, há fogo. Para finalizar, eu estava no culto, para provar que eu estava no culto, o senhor falou sobre fogo, né, então o fogo, quando naquele tempo que o pessoal começou a cantar e de repente eles começaram a pedir para Deus batizar eles com fogo. O senhor consegue resumir pelo nosso tempo? O senhor consegue resumir? Porque tem muita gente que tem dúvida ainda nisso. Quando eu falo em fogo fisicamente falando, não. Qual seria esse fogo com avivamento? Dúvida. Do que nós temos dúvida? Você somente pode ter dúvida das escrituras porque você não conhece a pessoa que você diz que você ama. É bem simples. Fica a dica, Brasil. Senhores, mas eu não consigo entender. Você não entende porque você não está desenvolvendo o relacionamento com o Espírito Santo. O fogo é uma manifestação do Espírito Santo. É bem simples. Ele diz, virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É uma das manifestações do Espírito Santo e esta é a geração mais completa de todos os tempos, onde o Espírito Santo se revela através do fogo. Não é algo, uma chama que vai queimar você e você vai morrer. Não, é uma manifestação tão poderosa do sobrenatural que você não consegue ficar de pé. É verdade. Então, você tem duas possibilidades. Ou você senta na mesa e degusta o tempero junto comigo, ou você fica criticando fora da mesa, onde teus lábios jamais experimentaram a liberdade de
experimentar algo tão profundo com o Espírito Santo. Por isso que a maioria das pessoas criticam. O que elas criticam? Algo que nunca comeram. Algo que nunca se permitiram ou se credenciaram a estarem sentados na mesa. Uma coisa é eu dizer, o prédio pegou fogo e foi terrível e consumiu o prédio inteiro. Outra coisa é dizer, eu estava no meio do fogo e eu sei a intensidade daquilo que consumiu. Por quê? Porque aquele que responder por fogo, esse vai ditar as regras. Assim disse Elias, nós somos construtores de altares, meu querido amigo. Então, subimos ao monte do Monte Carmelo, acima do Monte Carmelo. Vamos preparar o altar. Tragam todos os seus bruxos e os seus profetas. E aquele que responder por fogo, esse vai ditar as regras. Glória a Deus. Então, eu sinto isso. Você me dá a liberdade, eu começo a pregar e me dá vontade. Fica à vontade, fica à vontade. Você já está finalizando. Você não tem problema de pedir para um profeta Não, verdade. falar 2, 3 palavras ou resumir algo em 2, 3 palavras, o meu coração fica em chamas. Isso é muito importante, porque a nossa, eu também, nós da produção, tá ansioso, né, queria ouvir mais a questão que a produção já falou ali, comercial, mas vamos fazer assim, o interessante é que eu particularmente, com certeza milhares de telespectadores hoje pôde, ao ouvir essas mensagens, essas palavras vindo do Senhor, com a riqueza de informações, né, vindo dos céus, vindo da palavra, eu tenho certeza que o povo da Igreja Batista, a qual o Senhor teve a cruzada de avivamento de 3 dias, né? E a igreja estava super lotada. Todos eles, com certeza, deixou plantar no coração algo diferente. Quem tinha dúvida sobre o avivamento, eu tenho certeza que foram para casa não tendo mais dúvida do que é avivamento através da mensagem que o Senhor trouxe para a gente. Pastor, olhando para aquela câmera, por gentileza, gostaria de pedir ao senhor para dar sua palavra final aí, né, do programa hoje. Eu particularmente quero agradecer o apóstolo Antônio Pereira, que é o responsável dessa estrutura toda aqui. E fica à vontade também. Um grande homem de Deus, que Deus me deu a possibilidade de conhecer ele no ano passado. E, damas e cavalheiros, eu não posso, a minha palavra para me despedir do programa não poderia ser diferente de uma mensagem evangelística. Eu só posso ensinar para você ou compartilhar com você o que eu tenho aprendido todos os dias com o Espírito Santo. Glória a Deus. Incendiar o teu coração, levar você para uma nova esfera, levar a você a entender que você não é ninguém. Não, você não é empoderado de nada, você não tem força para nada, se não estiver com Jesus Cristo. Você quer ter sucesso no seu casamento? Coloque Jesus Cristo para dentro. Você quer vencer a escassez? Coloque Jesus Cristo para dentro. Você quer que seus filhos voltem para casa? Coloque os seus filhos para dentro. Você quer que a imoralidade sexual saia dentro da sua casa? Coloque Jesus Cristo para dentro. Deixa eu te dizer uma coisa. A minha palavra para você é: Deus tem uma grande debilidade. Como assim? Deus tem uma grande debilidade, pastor Daniel. Quase fui apedrejado por isso. Mas Deus é perfeito. Ei, Deus tem uma grande debilidade. Sabe qual é a grande debilidade, Félix? Por gentileza. Sabe qual é a maior debilidade de Deus? Você. A maior debilidade de Deus carrega o teu nome. Se você soubesse que Ele está pronto agora para parar tudo e perseguir você. Não, mas é que... Ei, Deus está disposto a parar tudo para ter um relacionamento com você. Mas é que eu fiz e você não conhece meu... Ei, não é o quanto você acerta, o quanto você erra. É o quanto o seu amor está disponível agora para te restaurar. Mas eu fui líder, eu fui pastor. Esse fui não interessa para Deus. O que interessa é o aqui e agora. O seu amor hoje, agora, está disponível para restaurar toda a tua vida. Simplesmente porque você é a maior debilidade de Deus. Hoje, agora, Ele parou tudo nos céus. Simplesmente para que você conheça a Jesus Cristo. E se você deixar, você vai começar os melhores dias da tua vida. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Oração, por gentileza, para esse Claro que sim. Brasil. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela possibilidade de estar aqui nesse programa para soltar uma palavra de rompimento. Exatamente como Jesus Cristo fazia. Mudar o eixo do destino das pessoas. Amigo Espírito Santo, eu oro por cada criança, cada adolescente, cada jovem, por cada homem e cada mulher
que neste exato momento tu possas abraçá-los como tu nunca antes abraçaste alguém, para que possam se sentir amados, para que a falta do amor seja completada agora, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Que os que precisam de milagres sejam abraçados por uma nuvem de milagres. Para os que precisam liberar perdão, agora, que liberem perdão. E que toda enfermidade só tem uma tendência: desaparecer. Eu declaro, Senhor, paz, tranquilidade, abundância sobre o coração de cada um. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Daniel Dias. Amém. Que honra. Você acabou de assistir, né, uma entrevista com ele, que é pastor, ele que é pregador e conferencista internacional, né? E nos deu a honra de falar um pouco da palavra de Deus aqui pra gente na TV Esperança, filial da Rede Super. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Obrigado, pastor. Tchau, tchau.